falamos de processo de diferenciação. Concorda que quanto mais diferenciada for a célula, menor é o potencial dela de se transformar em outra. Agora, quanto mais indiferenciada for a célula, maior é o potencial dela de se transformar em outra. Então, nós vamos falar um pouco de potencial da célula. Qual que é o potencial de uma célula se transformar em outra? Vamos pegar um exemplo que nós demos no vídeo anterior da célula nervosa. Uma célula nervosa, ela já é uma célula totalmente diferenciada, portanto, tem uma baixa potencialidade. Já uma célula da medula óssea é uma célula que pode se transformar em outros tipos celulares e, portanto, ela tem um grande potencial, né? Então, ela tem uma alta potencialidade. Mas e a célula do embrião? Bom, as células do embrião são células com um grande potencial, porque elas podem se transformar em qualquer outro tipo celular. Pense no exemplo anterior, do vídeo anterior do nosso ovo. O ovo ele é uma célula completamente indiferenciada, portanto, com alto potencial. Ela vai se transformar naquela única célula conforme ela for se dividindo, ela vai se transformar em cabelo, em células epiteliais, em células nervosas, em célula de rim, fígado, estômago, ou seja, tem um elevadíssimo potencial de transformação. Como nós demos o exemplo do câncer, hoje a grande busca é compreender esse processo de diferenciação e de indiferenciação para compreender o potencial de uma célula, não só para entender como que o câncer se origina, mas também como que nós podemos reverter o seu processo. E não só câncer, também para o tratamento de várias doenças neurodegenerativas, pois conhecer essa nova diferenciação e esse potencial da célula pode nos fazer resgatar a memória, resgatar aí todo o aprendizado do procedimento de novas células, de como produzir novas células para regenerar tecidos nervosos, por exemplo. Bom, quando nós falamos então de potencial, nós temos que entender que tem células que podem se transformar em qualquer tipo, né? Então, são as células embrionárias. Temos as células que são pluripotentes, são aquelas que têm uma pouca diferenciação, vão se diferenciar em outros tipos celulares, mas nem em todos. Tem aquelas células que são as oligopotentes. As oligopotentes, elas podem se transformar em algum tipo de celular, mas não em todos. E aquelas células que são unipotentes, que vão ser capazes de se diferenciar em apenas um tipo celular, mas não em todos os tipos celulares. Bem, como que é possível reverter isso daí? Hoje os grandes grupos de pesquisadores estão em busca de células que são chamadas de pluripotentes, ou também as células tronco. O que são células tronco? São células de grande potencialidade, que podem originar um novo tecido, que pode originar um novo órgão ou restaurar um tecido que tenha sido danificado, por exemplo. Hoje nós temos conhecimento de células tronco com potenciais limitados, de certa forma. Então, nós temos pesquisas que têm uma certa restrição, até mesmo da sua aplicação, como nós vamos ver mais para frente. Pois existem muitas restrições, tem que ter certeza que aquela célula que é produzida em laboratório, realmente ela vai alcançar o órgão desejado. Então, existe um caminho aí para percorrer do ponto de vista de biossegurança. Mas hoje, quais são as células que nós temos? As células tronco, chamadas de células tronco embrionárias, e aquelas células tronco adultas. Pois é, temos células tronco adultas também. As embrionárias são aquelas, como o próprio nome já diz, do próprio embrião, que vão dar origem aos diferentes tecidos. Já as células tronco adultas são aquelas que são, de certa forma, pluripotentes, como as células da medula, que vai dar origem a outras células sanguíneas, que vão dar origem a diferentes tipos celulares, que vão formar todo o nosso tecido hematopoético aí, de certa forma. É uma célula que ela é indiferenciada, porque ela precisa se regenerar, são células que vão ser produzidas continuamente ao longo da nossa vida. E desde o ano 2000, existe uma moda, né, no Brasil e nas clínicas aí de fertilização e de certa forma, embriológicas, que é o congelamento do cordão umbilical. Isso serve? Isso não serve? Bem, o que acontece é que tem muita gente pagando, hoje o preço gira em torno de R$ 3.000 a R$ 2.500 para congelamento do cordão umbilical. A decisão tem que ser feita previamente e depois a família opta por fazer uma manutenção, né? Quando ela opta para fazer o congelamento, ela tem que garantir que vai ter uma manutenção daquele cordão umbilical. Qual que é o propósito, né, destas células tronco?
Quando um pai guarda o cordão umbilical, né, do filho, ele está imaginando que num futuro, caso o filho precise de células-tronco, elas estão sendo guardadas para um uso futuro. Então, vamos lá. Esse congelamento de cordão umbilical, ele é restrito, ele tem um custo porque vai de uma responsabilidade da família e a família não pode simplesmente decidir isso na hora do parto, né? Isso tem que ser feito previamente, porque não é simplesmente corta o cordão umbilical, coloca no freezer e tá tudo certo, não é bem assim. Ele passa por um processo diferenciado, ele tem que ser armazenado em soluções específicas para retirada, de certa forma, destas células. Não é todo o cordão umbilical, porque às vezes a gente pensa no cordão umbilical, toda aquela estrutura sendo guardada. Não é bem isso, né? O congelamento, ele visa a separação desse tecido do cordão umbilical. Então, nós temos hoje as células-tronco que estão no interior dos vasos sanguíneos do cordão umbilical, temos as próprias células do tecido do cordão umbilical e temos outros tipos de células-tronco, né, como nós comentamos. Existem apostas em células-tronco de tecido gorduroso, por exemplo, do tecido de polpa de dente, que é uma outra aplicação que nós vamos ver mais adiante. Então, para a gente entender com relação ao cordão umbilical, ele tem que ter um preparo prévio, a clínica vai fazer a remoção no momento correto e ele também tem um tempo de vida curto, né? Não pode pegar e depois decidir fazer. Então, tem que ser tudo muito bem planejado com relação a isso daí. Feito isso, essas células são guardadas para que, num futuro, caso a criança tenha algum problema, por exemplo, algum câncer que esteja relacionado com o tecido sanguíneo, por exemplo, ou com a medula óssea, ele vai usar as suas próprias células para o seu tratamento. Isso leva a uma dúvida, porque se a criança apresenta patologia, significa dizer, e ela tem uma origem genética, significa dizer que aquela célula-tronco que está sendo guardada também pode apresentar essa patologia. Então, nada garante, por exemplo, que esta célula, mesmo sendo uma célula-tronco, em contato com o tecido a ser regenerado, que ela também vai ter uma boa, né, vai ter uma eficácia nesse tratamento terapêutico. Isso faz com que muitas pessoas ainda tenham dúvida, e realmente é para ter, com relação ao verdadeiro e à potencialidade destas células. Pensando nisso, nós temos outras pesquisas que usam outros tipos de células-tronco. Uma que tem sido, né, hoje muito pesquisada e, inclusive, é título de um projeto que chama Projeto Fada do Dente, é a que utiliza células-tronco de dentes de leite. Então, na polpa do dente de leite, nós também temos células que têm uma alta potencialidade. São células que vão se transformar não só em células do dente, mas em outros tipos celulares. Então, também são aplicadas não para todos os tipos de patologias, nem para todos os tipos de cânceres, mas vem sendo um uso, né, tem tido um uso muito promissor aí a partir destas células, que são células que têm um alto potencial. Se diferenciam em todos os tipos? Não, mas já ajuda aí no controle de alguns tipos de cânceres. Outros tipos de células que vêm sendo estudadas também são células do tecido gorduroso. Essas células são coletadas por pequenas cirurgias, cavitações, onde elas são removidas, centrifugadas, e essas células também têm um alto potencial de diferenciação em alguns tipos celulares. Então, também tem sido aí uma grande aposta. Outra que não é menos cara, né, mas que também pode ser que apresente aí no futuro próximo algumas aplicações, é a do tecido do cordão umbilical. Então, não é apenas, não é guardar simplesmente as células, ela é um pouco mais fácil, né, a coleta, de certa forma, do que as células sanguíneas presentes no tecido, né, do cordão umbilical, mas o próprio tecido. Então, existem algumas terapias que já vêm sendo empregadas, já vêm sendo estudadas, usando o tecido do cordão umbilical. Será que estamos diante aí da cura do câncer ou da cura de várias doenças? Com certeza ainda não. Temos um longo caminho a seguir, temos várias outras células que estão sendo estudadas, várias outras terapias, mas tudo deve ser feito e analisado com muita cautela. Nós não podemos simplesmente empregar algumas dessas terapias sem saber muito bem a consequência do seu uso.